eterna de Cristo, meu prezado irmão, minha prezada irmã, você que está me ouvindo neste momento, minha gratidão a todos que estão, e a todos ou a você que está aí me ouvindo neste momento. Minha toda gratidão, você que é a primeira vez, principalmente, que está aqui neste canal, Escatologia Consumada, para ouvir, entendeu, as palavras realmente extraídas do grande livro, a Bíblia Sagrada. Portanto, minha gratidão também àqueles que já fazem parte da família aqui deste canal, Escatologia Consumada. Sejam bem-vindos mais uma vez, entendeu? E estamos aqui para crescermos na graça e no conhecimento das verdades da Palavra de Deus. Hoje nós temos um estudo relacionado às duas testemunhas. Portanto, nosso tema é: quem eram as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3? Esse é um assunto muito importante porque vamos crescer hoje mais uma vez na graça e no conhecimento das verdades acerca das duas testemunhas extraídas dos escritos do livro Bíblia Sagrada. Portanto, a cena de Apocalipse capítulo 11, versículo 3, onde nós vamos ler, ocorre enquanto o templo ainda existia, ou seja, o templo ainda estava de pé, né? Pois João é instruído a medi-lo, deixando o átrio entregue aos gentios que pisariam a cidade santa por 42 meses. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 nos diz: darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 1200... é isso mesmo. Darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 1262 dias, vestidos de panos de saco. Para completar este assunto, nós iremos ler o versículo 1 até o 3. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Versículo 2: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não as messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Qualquer assunto relacionado às duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, onde nós estamos lendo, tem que estar fundamentado, contextualizado e dentro da escatologia consumada, pois uma vez essas profecias, todas elas já se cumpriram. Primeiro que vemos que o templo das quais é mencionado era o templo das quais ainda estava de pé, e que por se estar de pé, então o ministério do Espírito, a nova aliança, ainda não tinha se estabelecido. Podemos ler aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz: nova torna-se antiquada a primeira. Ora, aquele que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Prestes a desaparecer, porque ainda estava de pé. Também nós podemos ler aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 8. E nos diz: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, quando o primeiro tabernáculo continua erguido. Portanto, todo o assunto baseado em relação a testemunhas, as duas testemunhas de Apocalipse, tem que estar relacionado, fundamentado, contextualizado dentro da escatologia consumada. Essa linguagem do Apocalipse, ou seja, das duas testemunhas, cumpre as palavras de Jesus sobre Jerusalém cercada e pisada pelos gentios, onde nós podemos ler aqui em Lucas
capítulo 21 e o versículo 20, que nos diz: quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E todas essas profecias aqui do Apocalipse, elas estão amarradas, elas estão concentradas em uma frase, como diz assim, em uns dizeres, que tudo aquilo estava em tempo próximo, como tempo próximo de acontecer. Podemos ver isso aqui em Apocalipse capítulo 1 e versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, próximo dentro do tempo que João contra os demais daquela época, dentro daquela geração, estavam vivendo. Portanto, a mensagem do Apocalipse e de todas as profecias, ela se relaciona a um tempo próximo daquele que eles estavam vivendo dentro daquela geração. Como diz nas palavras do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Portanto, a cena é Jerusalém, no limiar de seu juízo histórico, dentro daquela mesma geração de Jesus Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 34 em diante, nós vamos ver isso. Mateus capítulo 23, versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Portanto, todo este cenário das profecias a respeito das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, versículo 3, está relacionado à escatologia consumada, dentro de um período que era dentro daquela geração. Era direcionado a Jerusalém geográfica, dentro daquela cidade. Portanto, as duas testemunhas não exigem que sejam pessoas individuais específicas. Ou seja, o nome
testemunho já traz implícito o conceito de que é a forma profética de dizer que Deus apresentou testemunho suficiente e juridicamente completo em Jesus Cristo, através da lei e dos profetas apontando para ele. Portanto, essas duas testemunhas nós podemos ler como Moisés e os profetas, ou seja, Elias, ou seja, lei e profetas, convergindo unicamente para Jesus Cristo. Vamos ver isso? Em Lucas, capítulo 24, e o versículo 27 e o 44. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em toda a Escritura. Versículo 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Assim, o duplo testemunho de Moisés e Elias é a Escritura inteira, autenticando o Messias, confirmando o Messias, declarando o Messias. Portanto, o poder dos testemunhos que deram, como o profeta Elias e o profeta Moisés, no que diz respeito às pragas sobre a terra, fechar o céu para que não chova. Esses testemunhos tudo da vida desses profetas, como os demais profetas e salmos, tudo convergia no cumprimento em Jesus Cristo. Por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 11 e o versículo 6. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 6 diz o seguinte: estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E isso se cumpriu na vida de Elias e de Moisés, como as testemunhas antes de se cumprirem em Jesus Cristo. Antes de se cumprir em Jesus Cristo, esses testemunhos se cumpriram na vida de Moisés e de Elias. Como por exemplo, em de Elias, em 1 Reis capítulo 17 e o versículo 6. 17, 1. 1 Reis, versículo 1, isso. E Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, que perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Assim como também em Moisés também se cumpriu o que pela palavra do Senhor veio se cumprir na vida de Moisés. Por exemplo, foi em Êxodo capítulo 7, versículo 17. Êxodo capítulo 7, versículo 17.
Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Amém? Portanto, a palavra de Deus, ela, na verdade em si, ela é um fogo. Porque isso é o que se cumpriu na vida de Elias ali. Fez fogo até mesmo descer do céu. Ali vamos ler essa passagem, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Portanto, na verdade em si, a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus, que já se cumprindo em Jesus Cristo, ele era como fogo. Um fogo devorador. E Jeremias capítulo 5 e o versículo 14 nos diz: portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Portanto, também nós podemos constatar essas duas testemunhas que foram antes de se cumprir Jesus Cristo, que foram Elias e Moisés, elas também agora aparecerem no Monte da Transfiguração. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 17, versículo 11. Olha o que nos diz. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes transtornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então está aí uma aparição das duas testemunhas que foram antes de se cumprirem em Jesus Cristo, mostrando que a lei e os profetas convergem em Jesus. Nós lemos isso em Lucas capítulo 27 e o versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Sendo que assim o versículo 44 nos diz ainda: e disse-lhes são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em seguida, Deus dá continuidade a esse testemunho em sua igreja. Em Hebreus capítulo 2, e o versículo 3 e o 4 diz o seguinte: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade. O próprio Jesus já havia dito que enviaria profetas, sábios e escribas a Jerusalém, e que ela os perseguiria. Em Mateus capítulo 23 e 34.
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre essa terra, sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Isso está falando sobre Jerusalém, para que nós possamos, até mesmo, nós saber que todas essas coisas elas aconteceram dentro daquele espaço geográfico que foi Jerusalém, e dentro daquele tempo que foi dentro daquela geração, tá? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos deixará deserta. É exatamente o que vemos no Pentecostes, até o cerco. Ou seja, até antes do cerco, é o que nós vimos, estamos vendo também, e vamos ver o que ocorreram até mesmo até o cerco. Dentro do cerco já em si, já trata-se do juízo de Deus, da ira de Deus sobre Israel, no que diz respeito à destruição de Jerusalém e à destruição do templo. Portanto, as duas testemunhas são a voz dupla do único Deus, lei e profetas consumados em Cristo, proclamada pela igreja em Jerusalém, ou seja, porque toda causa se estabelece por 2 ou 3 testemunhas. Isso descreve Deuteronômio, isso é agora para justificar quando se trata de 2 testemunhas. Isto é, porque na lei ali de Moisés, de acordo com Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, se estabelece que tem que ser 2 testemunhas. Deuteronômio, capítulo 19 e versículo 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. É por isso que o Deus único dá testemunho de si mesmo. Quando Jesus Cristo fala aqui em João capítulo 8 e o versículo 17. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Ou seja, nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Eu sou o que testifico de mim mesmo, ou seja, Jesus falando, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ou seja, um duplo testemunho, tornando-se verdadeiro. Isso é Moisés e Elias, que nós vemos as grandes 2 testemunhas deste livro que nós estamos lendo, Bíblia Sagrada, os seus testemunhos agora convergindo para Jesus Cristo em um único testemunho, e das quais era na verdade em si Deus manifestado na forma humana, agora testemunhando agora a nova aliança, ou seja, previndo, né, vamos dizer assim, ser a nova aliança agora pregada após a consumação daquele século. Porque em Hebreus capítulo 8 e versículo 13 diz o seguinte: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado-se velho e se envelhece, perto está de acabar.
ou seja, perto está de acabar, porque ainda a velha aliança ainda ela estava de pé. Porque assim o templo ele ainda estava erigido, estava em pé, e muitas coisas ainda da velha aliança estavam sendo ainda praticada dentro daqueles dias. É o que diz Hebreus também, capítulo 9, versículo 8. Dizendo, dando nisto a entender do Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, fisicamente, as coisas ainda, no que diz respeito à lei, concernente à lei, ainda estavam vigorando. Os irmãos, com Pedro e João, ainda ia ao templo, Paulo também ainda foi ao templo, ainda havia os sacrifícios, ainda havia dízimos levando-se para o templo, tudo de acordo com a lei de Moisés. Quer dizer, espiritualmente já tinha sido consumada por Cristo, mas ainda estava em transição. Portanto, quando Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz que darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Esse vestimenta de saco traz-se o entendimento de arrependimento. Ou seja, os apóstolos começaram então a pregar um evangelho de arrependimento. Exatamente isso. Vejamos que em Lucas capítulo 24, versículo 47, em diante diz o seguinte: primeiro, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Vamos voltar ao versículo 44. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, ou seja, Jesus Cristo ali abriu o entendimento dos apóstolos para compreender o que estava escrito no Velho Testamento, que ainda não existia o Novo ainda não existia, porque o Novo Testamento, na verdade, se começa nos Atos dos Apóstolos. A pregação do Novo Testamento começa nos Atos dos Apóstolos. Versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E agora sim começa. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Portanto, então aí se inicia a pregação do evangelho, até mesmo ali através do apóstolo Pedro, né? Atos capítulo 2, e versículo 37 e 38. Olha o que diz. Ou seja, depois que Pedro fez aquela exposição de palavras aos demais que estavam ali no dia do Pentecoste, incluindo varões religiosos, até mesmo de todas as nações, dos judeus, vamos dizer assim, que estavam espalhados entre as nações, eles ouviram Pedro falar e se arrependeram. O que diz? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, vários irmãos? Aí vem o versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, ou seja, é um evangelho para arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda Pedro, ele pregava o evangelho com arrependimento e com obras ainda de, como ele diz, obras da lei, na verdade, de Moisés. Que eram obras, ou seja, as obrações da lei, que tratava-se da lavagem ainda. Então, quer dizer, eles estavam ainda em transição, por isso que havia muitas coisas relacionadas à lei de Moisés, que ainda mesmo na vida dos discípulos, elas ainda tinham algum poder de atuação. Como, por exemplo, até mesmo, vamos terminar logo aqui essa passagem aqui. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Por que salvar dessa geração perversa? Porque, na verdade, em si, o período que estava como as testemunhas das quais convergiam as leis dos profetas e os salmos que convergiam em Jesus Cristo, agora testemunhada pela igreja através dos apóstolos, ela estava dentro de um período para ser cumprido dentro daquela geração. É o que diz Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Amém? Portanto, o elo explícito entre Jesus e os apóstolos faz um encadeamento. Como, por exemplo, aqui, nós até mesmo já lemos em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: como escaparemos nós, se não intentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Ou seja, Jesus, ele, como diz assim, ele comissionou os seus apóstolos a pregarem o Evangelho. E nós sabemos que eles receberam esse Evangelho para assim anunciar. E esse Evangelho fosse pregado dentro daquela geração ao mundo inteiro. Para os filhos de Deus que receberiam, na verdade. Porque a Bíblia fala que nem todos eles recebem essa fé. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Portanto, agora nós vamos ver algo ainda importante dentro desse contexto, de que nós estamos estudando, de Apocalipse capítulo 11 e o versículo 3. E darei poder a minha... Vamos ver o versículo 2, que é o que vai nos importar agora nesse caso. E deixa o átrio... Vamos ler o versículo 1 e o 2. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou ao anjo e disse lá: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que neles adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Nós vamos ver duas coisas importantes aqui. A primeira, que diz que foi dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que neles adoram. Essa é a parte. Ou seja, foi medido o altar, ou seja, o templo de Deus, e os que neles adoravam. Essa passagem, ela traz implícito o conceito de segurança para aqueles que hoje são o templo de Deus. Que ali, o templo de Deus fisicamente, como por exemplo, nós podemos ler aqui em João capítulo 2, versículo 19, onde Jesus diz assim, João capítulo 2 e o versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ou seja, o templo do Antigo Testamento, na verdade em si, ele traz um conceito, uma figura do templo de Deus que no Novo Testamento, do sangue de Jesus Cristo, ou seja, na Nova Aliança. E o templo de Deus na Nova Aliança somos nós.
Por isso, quando a palavra de Deus, ali em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, diz, 1 e 2, diz que era para medir o templo e os que neles habitavam, era na verdade uma preservação da figura, sim, que aquele templo estava apontando, que era o templo hoje para a igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, quer dizer. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas algo contrário também ocorreu naquela ilustração ali, naquele profecias de Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Olha o que diz, 2. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 2. Olha só. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, o templo e os que neles habitavam era para ser preservado, era para ser medido, porque essa medição significava segurança. É o que diz Zacarias capítulo 2, 1 em diante. E o templo representava exatamente o templo de Deus na nova aliança, no novo pacto, que somos nós, como nós já lemos. Mas o átrio, na verdade em si, representava então justamente os judeus infiéis. Não se trata, esse caso aqui não se trata, como nós já explicamos, que tudo isso, essas profecias de Apocalipse, principalmente que nós estamos lendo capítulo 11, versículo 3, das duas testemunhas, se trata de coisas do passado, que já se cumpriu, tá? Então, quer dizer, o átrio representava ali os judeus infiéis, que das quais diz que não era para medir, porque iam ser dados às nações para ser pisado a cidade santa por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio. Isso culminou-se na questão da grande tribulação. E vamos ver isso, exatamente. A cidade santa, o que diz respeito, vamos ver aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 20 em diante, 21 e versículo 20. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Amém? Em Lucas capítulo 21 e o versículo 20. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Versículo 21. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dia de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, ou seja, o povo de Jerusalém, e cairão ao fim da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ou seja, Apocalipse capítulo 1, onde nós lemos, e versículo 2, nós lemos exatamente, capítulo 11, versículo 2, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 2 diz: e deixa o átrio que está fora do templo, e não os meços, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então nós estamos vendo essas questões relacionadas
ao tempo dos gentios, que pisariam e iam destruir Jerusalém, e ia destruir também o templo. Exatamente como nós temos lido. E além disso, como diz Mateus capítulo 23, versículo 34 a 38, nós vamos ler isso, para que possa também dar o entendimento, completar o entendimento sobre esse assunto. Mateus capítulo 23, versículo 34. Olha o que nos diz. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles aceitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. E desde o sangue de Isabel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre esta geração, dentro daquela geração que eles estavam vivendo. Isso se cumpriu sim. Esse caso aqui se cumpriu dentro daquele período na grande tribulação. Tá? No caso das testemunhas, eles antecederam até o cerco. Porque quando se houve o cerco, na verdade, si, foi derramado juízo sobre Jerusalém. Aí com respeito à grande tribulação, é Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24 e o versículo 21, que diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isto é, dentro daquela geração, como Jesus Cristo falou aqui no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Portanto, meu prezado irmão, nós chegamos a um fim deste entendimento sobre as duas testemunhas. Isso é importante. Isso é tão precioso diante dos nossos olhos. O entendimento que nos leva a palavra de Deus, que tudo aquilo que estava previsto nas profecias, além de ser cumprido, nós agora passamos a ter esse entendimento a partir da palavra de Deus. Portanto, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa o like, isso é muito importante, tá bem? Porque isso faz com que o YouTube reconheça a relevância deste trabalho e possa agora estender a mais pessoas. E te convido ao próximo vídeo. Se ainda também, isto é, se não, eu clico ali no sininho, né, vamos dizer assim, ativa o sininho das notificações, para que também, quando for postado novos vídeos, você seja notificado sobre esse trabalho que está sendo gravado, postado, vamos dizer assim. Então, que Deus continue sempre nos abençoando, que nós já somos abençoados, né? De acordo com Efésios capítulo 1, versículo 3, nós somos todos abençoados. E também agora te convido para o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.